Bom dia, hoje temos mais um episódio, né? Mais um capítulo do podcast Canal Cinza e Conformidade Aduaneira. O layout hoje é diferente, estamos no Sindicato dos Despachantes de Santos, aqui no museu. Estamos com um colega aqui, o Sérgio Piedade, que foi presidente também da Associação Beneficente dos Despachantes, ele vai falar um pouquinho. É proprietário da CSG Assessoria em Comércio Exterior. É outro empresário corajoso, tem mais de 30 funcionários. Se eu estiver mentindo, você fala alguma coisa, viu, Sérgio? Um pouquinho menos, 25. É um brasileiro que tem aí a persistência e o gosto pelo despacho aduaneiro, pela importação, pelo comércio exterior. Exatamente. Mas, meu amigo, fala um pouquinho da sua história para a gente entrar no que interessa para a turma aí, que é essa modalidade nova de importação, conformidade, esse histórico do comércio exterior, seu. Por favor. Bem, então, E muito obrigado, viu, por me receber. Obrigado pelo convite, Fabio. Bem, então, vamos começar pelo que menos interessa, que é a minha vida, né? Eu estou na área desde 92, como despachante aduaneiro desde 1995. Junto com meu sogro, fundei a CSG, Assessoria em Comércio Exterior, que é um escritório que existe desde a década de 60, mas como personalidade jurídica desde 2007, né? E eu luto para que a gente tenha uma categoria melhor, uma classe melhor, que todos nós, profissionais, tenhamos um maior conhecimento, justamente para enfrentar as dificuldades que nós temos de legislação, de fiscalização e tudo que envolve a nossa área aí que está em constante mudança. Aproveitando você falar de legislação, essa facilidade de estarmos aqui em frente à alfândega, seu escritório também é aqui do lado, isso facilita seu dia a dia? Conta um pouquinho desse histórico. Então, quando tudo era feito presencialmente, era essencial que você estivesse Mas no hoje centro. não é mais presencialmente? Poucas coisas. O despachante aduaneiro ainda vai presencialmente aos armazéns, alguns peticionamentos que você precisa fazer, principalmente junto ao Ministério da Agricultura, que hoje está aqui no prédio da Alfândega de Santos. Então ainda tem essa necessidade de uma presença física do despachante. Por sua vez, os auditores, os analistas é que têm exercido as suas funções de forma remota por videoconferência. Hoje eles trabalham mais virtualmente. Mais virtualmente. Existe quase que a totalidade dos fiscais da Alfândega de Santos ainda estão presencialmente na alfândega diariamente, mas pela dinâmica, pela estrutura que a Receita Federal vem implementando desde o início dos anos 2000, isso se torna desnecessária, assim, o corpo a corpo. Sem tomar partido, né? A ideia não é essa. Você hoje é a favor desse distanciamento, até em razão da pandemia, de todo o histórico que a gente viveu? Ou você ainda é aquela pessoa que preferia conversar? Essa virtualização, ela é importante ou não? Porque, na minha opinião, a conferência física tem que ser feita pelo fiscal, não pelo TTN. Sim, sim. E hoje isso é invertido na Receita. Exatamente. Mas na sua opinião? Então, eu entendo que assim, a informatização, as conferências virtuais, elas dão uma celeridade em alguns momentos. Tá? Mas o contato pessoal com a fiscalização, ela é importante para os dois lados, não só para o despachante que vai se esclarecer, mas também para o auditor fiscal, para o fiscal agropecuário, para o agente da Anvisa, entender do que se trata aquela mercadoria, aquele produto, o contexto de um processo que não é o padrão, que muitas vezes nós temos processos que fogem daquele arroz com feijão. Mas também, por sua vez, os despachantes também precisam entender que não é por qualquer processo, por qualquer situação, que nós temos que ir até o fiscal achando que o nosso processo é o mais importante do mundo. Infelizmente, cada um sofre as dores do seu processo, mas nós temos também como despachantes que entender que não é por qualquer
qualquer problema, qualquer situação que eu devo me dirigir presencialmente ao fiscal, a ferramenta de anexação de documentos, uma petição bem elaborada, bem fundamentada, vai ser o suficiente para resolver o problema, na grande maioria das vezes. Dentro desse histórico que você viveu aqui em Santos, você chegou alguma vez a ir falar direto com o delegado, despachar com ele, fazer aquele contato? Ah, sim, mas isso faz muito tempo. Muito tempo. Né? Muito tempo, quando ainda me permita até citar o nome de algumas pessoas, mas na época da dona Regina Godinho, que era inspetora substituta, ela frequentemente atendia os despachantes aduaneiros nas demandas mais sensíveis, assim. Então, realmente, é uma outra época que realmente hoje... Infelizmente não volta mais. Hoje não volta mais E a questão de multas? Hoje a Receita... Não a Receita, né? O Congresso aprovou, mas nós temos essa lei complementar nova que vai iniciar ano que vem. Vai ser aos poucos, mas para os importadores e exportadores, ela vai iniciar. E hoje foi criada uma multa por declaração inexata, que ela parte de R$20 mil. Tem suas reduções, mas em tese é R$20 mil. Nós saímos da multa de 1% com mínimo de 500 e hoje já temos uma multa de 20. Essa conformidade aduaneira ou essa legislação, como é que você encara, você que tem um escritório grande, quem vai pagar? O importador? Você, seu funcionário, vai ser ações, porque erros vão acontecer. Com certeza. Só mais uma coisa. Hoje, o imposto de renda, se você entregar ele errado, você pode retificar e não paga a multa. Sim. E por que isso não se aplica para nós? Isso acho que remonta do histórico de fraudes em declarações de importação. E que, infelizmente, o Congresso, o governo, a Receita Federal, ao longo dos anos, colocam todos no mesmo cesto, como se fraudadores fôssemos. E, na grande maioria das vezes, o que acontece são erros. Erros de pequena monta, erros que não vão interferir no controle aduaneiro. Então, isso lá em 2001, quando foi criada a multa de 1%... A medida provisória? Através da medida provisória 2158, né? 2185-35, se não me engano, né? Nós estamos aqui falando de cabeça, né? E ela tinha um objetivo bem definido, que era coibir a fraude em determinados campos da declaração de importação que podiam ser usados para burlar o sistema de controle de preços, né? Depois, em 2003, isso foi aumentado a abrangência dessa multa de uma forma que a tornou até subjetiva a sua aplicação. Então, por que subjetiva, Sérgio? Porque fica a critério da fiscalização definir o que é determinante ao controle aduaneiro apropriado. Olha que frase bonita, mas em que parte da legislação nós temos a informação clara e objetiva do que é o controle aduaneiro necessário? Foi na Lei 10.833, né? Na Lei 10.833. É isso mesmo. Exatamente. Foi revogada agora, né, pela lei complementar, que ainda carece de normatização, mas como você bem disse no começo, é uma multa que sai de no mínimo R$500 para hoje um mínimo que nós esperamos, pelo que o texto ainda precisa ser normatizado, mas de R$5 mil. Então é 10 vezes mais. E quem paga a multa, como você bem disse? Então, porque a culpa é sempre do despachante. Não que a gente esteja se penalizando, mas o 99% do comércio exterior é feito pelo despachante. As grandes empresas não querem fazer o despacho. Exatamente. Por questões de trabalho, de conhecimento, esse histórico, o dia a dia, a dificuldade de gente. Fazer a conferência física é fácil, mas fazer a DI, preencher, por mais sistema que a Receita tente colocar, e hoje em dia a gente também tem uma série de novas normas que não são criadas por lei, são todas por portaria. Uma delas que tem também trazido
diversos problemas para os importadores e para os despachantes é a malha aduaneira. Você já teve algum problema, algum cliente seu já teve com malha aduaneira? Nós tivemos um cliente que teve uma notificação, ele foi notificado para corrigir as suas declarações espontaneamente, se concordasse com o entendimento da malha aduaneira, né, daquilo que o sistema... E você pode explicar qual era o motivo? Era uma composição do produto. Então, a descrição. A descrição, exatamente. A descrição do produto levava o sistema da Receita, porque não foi um auditor que se debruçou sobre aquele assunto. Então, repita, por favor, o que você falou. O que não foi um auditor, sim, é o sistema de inteligência artificial da Receita Federal. Então, vamos falar do sistema de inteligência artificial, que é o assunto da moda, em razão da Receita. Nós temos um código tributário, nós temos uma lei, o fiscal também tem que trabalhar de acordo com a lei. Claro. Você entende que um sistema pode fazer as vezes do fiscal? Eu entendo que não. O sistema, ele, na minha opinião, ele pode entabular informações, cruzar informações, fazer relatórios e encaminhar a um auditor o resultado daquele relatório para que o auditor se debruce sobre o tema e dê prosseguimento. Nessa malha aduaneira, você se recorda se estava escrito que era o sistema que fazia? Honestamente não, porque eu não tive acesso ao conteúdo então, deixa eu te colocar da uma notificação. Situação. Ontem eu recebi um cliente no escritório que está com uma carga apreendida pela IN 1969 e o fiscal teve a coragem, olhem aonde a coisa está chegando, gente, a escala que está tomando, que se ele não apresentasse os documentos da empresa, contrato, balanço, ele que pagasse a multa, que era o arbitramento que o fiscal fez na retenção. Então ele não quer mais o documento, ele só quer o valor. Sim, mas é o que o fisco busca. Aí eu fiz com o cliente uma apresentação na IA, porque eu falei que aquilo era uma coação, aquilo era uma ameaça. Sem dúvida. E a IA deu esse resultado. Então eu acho que essa responsabilidade do artigo, acho que é 142, eu não me lembro agora, da lavratura do auto de infração, ela é personalíssima. Se não for, o auto é nulo. Então, importadores, fiquem atentos a isso. A malha aduaneira, para mim, não tem base legal. A portaria não é baseada em lei. Não é um decreto. O decreto é o 67509. Para isso existe revisão aduaneira. Sim. Isso aí. Então, eu acho que a malha aduaneira encaminhar os processos que, pelo cruzamento de dados, se mostram com alguma inconformidade, é natural que seja usado, né? Mas... Outro assunto muito comum aqui em Santos é o termo de demurrage. Você ainda assina termo de demurrage, Sérgio? Ou assinou muito? Infelizmente, nós ainda somos obrigados a assinar para não parar as operações do cliente. Porém, sem qualquer cláusula de responsabilidade solidária, sempre assinando por procuração, tá? Que isso pelo menos nos garante. Todo termo também nunca fazer com o papel timbrado, vamos assim dizer, da comissária. E você já teve ação na justiça? Não, felizmente o nosso escritório nunca teve nenhuma ação. Acredito eu também que muito por esse cuidado de não assinar quando tem cláusula de solidariedade, não assinar em nome próprio, nem como fiador, nem como avalista, e também talvez por uma característica dos nossos clientes que felizmente nunca demandaram assim processos que eu conheça, processos judiciais de cobrança de demurge. Mas os agentes de carga ainda continuam exigindo. Com certeza, se um despachante aduaneiro não lê o termo, existem muitas cláusulas que ainda mantêm a responsabilidade solidária do despachante. Outra coisa que me veio à cabeça se você puder descrever uma operação de importação. Seu cliente está importando um container, não uma carga solta. A carga é só dele. Você tem que redestinar ou ele mesmo redestina. Se não redestinar,
vai para outro armazém e aí se cobra, entre aspas, aquela tabela pública, Isso, exato. que é enriquecimento ilícito, na minha opinião. E hoje nós já temos ações na justiça que provam isso. Você já teve problemas assim? Conta um pouco dessas passagens para que os importadores e os colegas fiquem atentos. Infelizmente, já não fomos responsabilizados porque não foi uma ação incorreta do nosso escritório, dos nossos funcionários, mas infelizmente nós já tivemos, foi em janeiro de 2025, a empresa italiana embarcou 5 contêineres com uma linha de produção, eram máquinas, equipamentos, simplesmente embarcou e não avisou ninguém. A carga chegou em Santos no dia 8 de janeiro, ficou no operador portuário sem redestinação. Tivemos ciência somente no dia 10. Que dia que chegou a carga? Chegou dia 8 de janeiro. 2 dias depois. Nós tivemos ciência no dia 10 de janeiro e por mais que corrêssemos para tirar a mercadoria, considerando a tabela negociada, daria em torno de 140, 150 mil reais de armazenagem. Pela tabela pública, foram 3 milhões e meio de reais. E qual foi a solução nesse processo? Conseguimos 10% de desconto, que foi um valor significativo. O cliente aceitou pagar. E a orientação que eu dei foi: paga, tira a mercadoria, porque diariamente o custo dele só ia aumentar. E depois ele, obviamente, constituiu o advogado e está brigando na justiça aí para reaver os valores. Esse é um assunto recorrente. Nós temos a ANTAQ, que deveria fazer o papel para defender as empresas, não os despachantes, nem intervenientes. Sim. Eu, há alguns anos atrás, muitos anos, tive um caso com a Libra, quando existia ainda a Libra, e fiz essa reclamação. Meu cliente, na época, pagou 20 mil reais, fiz a reclamação na ouvidoria. Depois de um ano, o cliente foi intimado para receber parte desse valor que a ANTAQ entendeu como sendo legítimo, a reclamação. Sim. E ele conseguiu receber de volta. Hoje a ANTAQ já não vem agindo assim. Ela hoje está passando a mão no que os terminais estão fazendo. Nós temos vários casos em andamento no escritório dessa forma. Eu só não vou declinar agora por razões de sigilo, claro. Mas essa atuação da ANTAQ hoje, lamentavelmente, deixa muito a desejar. E o enriquecimento ilícito de alguns armazéns aqui em Santos é comprovado. Alguém tem que começar a se mexer para ver isso. Sim. A carga solta, a carga LCL, ela... Então, explica como é que funciona a armazenagem do LCL. Porque no LCL, o importador não é ele quem define para onde vai a sua mercadoria. Diferente do FCL, do container cheio para um único importador. Isso é importante. Então, assim, o LCL, que é a carga consolidada, em que o container vem com cargas de vários importadores, quem define o destino, o armazém para onde esse container será desunitizado, onde as mercadorias serão separadas e colocadas à disposição de cada um dos importadores, acaba sendo o agente de carga consolidador. E por uma situação de mercado, hoje um custo de uma carga de um pallet, por exemplo, com 500 quilos, com 100 quilos... Olha, um absurdo. Ele é muito maior, ele chega a ser mais que o dobro do que de um container. De um container, De um container inteiro para um único cliente. Porque no container inteiro, o importador tem a possibilidade de negociar a armazenagem. Na carga LCL, não. Há um outro viés, me permita esticar nesse assunto também, é que há um atrativo para o importador do frete do LCL ser muito menor em algumas situações do que do container FCL. E
enquanto não houver uma redução significativa nos custos do LCL, o importador deve sim fazer conta. Se orientar com o seu despachante aduaneiro na melhor forma de contratar esse frete LCL, para que ele tenha minimamente uma armazenagem negociada, porque assim como nos FCL, se você não tiver uma negociação com o seu agente de carga quanto à armazenagem, você vai cair numa tabela pública. Então, assim, o importador, ele também precisa ter informação, tá? Quanto mais informação for disseminada, melhor vai ser para o nosso ambiente, para o nosso microcosmo do comércio exterior. As empresas que hoje, os periódicos de comércio exterior que existem, né, que vendem tarifa aduaneira, que vendem os sistemas de apoio, você enxerga eles como um parceiro? Como é que você vê essa situação? Assim, essas empresas que fazem, na minha opinião, elas fazem uma consolidação do que nós temos. Porque por mais que a Receita Federal disponibilize o seu Classif, as suas ferramentas oficiais no portal Siscomex, que nos mostra tributação, possibilidades de redução, hoje no portal está muito mais robusta essa informação, as ferramentas de apoio, elas ainda têm algo a mais. Então, eu me sinto mais confortável tendo um apoio dessas ferramentas que consolidam as informações, porque, por exemplo, a Receita Federal não tem informações sobre ICMS nos seus sistemas. São 27 legislações diferentes. E já... Então, ICMS, desculpa, mas vamos lá. Pegando o gancho, como é que você enxerga a guerra fiscal? Não sei como está funcionando em Santos hoje. Você paga R$100 de CM, a carga de Alagoas você carrega. Passa um pouco desse histórico da questão do ICMS e não dos regimes especiais, mas da questão de você importar usando regimes de ICMS especiais, diferenciados, sim. Que na realidade não se paga o ICM, né? Bem, a guerra fiscal é de décadas, né, que nós temos, né, e São Paulo, por ser o maior mercado consumidor, produtor, ele tinha uma política uma política menos flexível na concessão de benefícios de ICMS. Não sou aqui um especialista no tema, longe de eu falar e esgotar o assunto, mas eu acho que a partir da definição do STF de determinar para onde é arrecadado o ICMS, que no caso da operação, o que é o importador na operação, né? Então, deixou-se aquele conceito que o Estado de São Paulo sempre defendeu, de que era para onde vai a mercadoria após a liberação aduaneira, e passou-se a separar o local onde se encontra o importador, que é o declarante da mercadoria. Isso deu uma apaziguada... Você está falando como especialista, hein, Sérgio? Eu diverjo de você, vou falar, mas você falou que não era especialista e está falando como especialista. Vamos dizer que na popular eu sou mais um orelhudo do que um especialista. É que pela convivência com muitos processos a gente acaba aprendendo um pouquinho. Você tem clientes assim? Eu não tenho clientes que importam pelo Porto de Santos declarando ICMS para outro estado. Tá. Eu tenho clientes que migraram para o estado de Santa Catarina por conta dos benefícios fiscais lá concedidos. E você ainda faz o despacho? Fazemos o despacho por Santos. E Santa Catarina exige que o despachante seja de lá ou não tem mais essa obrigatoriedade? Não, exige. Outro dia eu entrevistei uma pessoa, ele falou que ainda não tinha, eu ainda não fui verificar. Não, é obrigatório. O TTD do estado de Santa Catarina, ele obriga... O que é esse palavrão aí? Eu não vou... Se lembrar. É o termo de que concede o benefício fiscal para aquela empresa, ou para determinado mercado. Então ela concede o benefício com o despachante de lá. Não só o despachante. Se não tiver o despachante, não tem benefício. Exatamente. Está errado. E assim, isso consta na legislação estadual deles, onde não só o despachante aduaneiro, mas também
O porto, obviamente, tem que ser, o ingresso Perfeito. tem que ser por um porto catarinense. A transportadora contratada Até a transportadora? também tem que ser sediada em Santa Catarina, e o despachante também. Então, como que é feito o processo? Eu faço parte do processo aqui em Santos, nosso escritório faz parte do processo Perfeito. em Santos, e subcontrata um despachante em Santa Catarina que vai fazer um complemento, ele vai fazer a parte chamada física do processo. Perfeito. E ele tem que emitir uma nota fiscal contra o importador. Não é SDA? Não, é nota fiscal. Nota fiscal. Nota fiscal de Para serviço. comprovar o vínculo dele com esse regime aduaneiro. Com o estado de Santa Catarina. E SDA é recolhido lá também? Sim, também é recolhido, mas imagino eu que não na totalidade. Nesses casos que o processo aduaneiro é feito aqui pelo nosso escritório, pela CSG em Santos, o SDAS é recolhido para o despachante da CSG. Do CPF. Do CPF aqui de Santos, no caso, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta do SDA que poucas vezes eu faço. Os despachantes mais antigos, né, que a gente conhece, informam que o SDA protege o importador. Sim, concordo. Como é que você vê essa questão? Porque a gente sabe também que tem diversas ações na justiça, principalmente de escritórios enormes, agentes de carga, que eu costumo chamar das big techs do comércio exterior, ou quem trabalha na DHL, na FedEx, que assina a DI, depois entra na justiça pedindo o recolhimento do SDAS. Vamos lá, o assunto, ele não é simples. Perfeito. Ele não é simples, tá? Vão ter outras teses, outras pessoas que defendem uma forma distinta do que eu vou falar. Mas a legislação, ela obriga que o despachante aduaneiro recolha seus honorários através da entidade de classe. A pessoa física. A pessoa física, independente de sua filiação àquele sindicato, àquela entidade de classe. Tá? Se ele não recolher... O importador fica, na minha opinião, o importador fica exposto porque quando a empresa concede uma procuração, ela concede para o CPF do despachante, não para a comissária. E não para o CNPJ da comissária ou do agente de carga. Então, eu, como supostamente um despachante, funcionário de alguma empresa, por exemplo, ao não ter o SDA recolhido no meu nome e ter a DI registrada com o meu CPF, eu posso arguir futuramente de que eu não fui remunerado por aquele serviço. E aí é onde muitas empresas são arroladas em processos judiciais por despachantes que exigem o recolhimento dos seus honorários. Então fica a dica, importador. Não adianta contrato de gaveta também, porque isso é personalíssimo, é do CPF da pessoa. Fica a dica. Exato. E importadores e exportadores. Exportadores também. Não vamos esquecer da nossa exportação. Mudando um pouquinho de lado, vamos para a exportação. Nós temos demurrage na importação e na exportação temos o detention. Sim, sim. Explica um pouquinho, fala da sua vivência com isso, se já passou por algum processo assim? Sim, sim. O detention, ele é menos comum de ocorrer, porque o processo de exportação acaba sendo mais célere. Exportar é o que importa. De via de regra, ele é mais rápido, né? É mais fluido, porque... Por um simples motivo, você não tem arrecadação de imposto na exportação. Falou tudo. Então o motivo básico é esse, né? É só divisa. Exatamente. Então, ele ocorre quando, ao contratar um frete, você vai ter lá um X dia, um número de dias para entre retirar o container vazio e entregá-lo para embarque com a carga desembaraçada no operador portuário. Se o exportador ultrapasse esse período, assim como na importação, ele também vai ter uma cobrança diária por atraso na entrega do container, que é o chamado detention, né? Também em dólares. Então, Sérgio, só para a gente fechar o nosso bate-papo, ele foi muito proveitoso. Você tem um conhecimento muito grande, falou que não entendia nada de CM, entende tudo, né?
falou até da decisão do Supremo. Eu só vou trazer uma visão minha como advogado. Essa decisão foi para uma empresa. Ela não teve o rito de valer para todas. É evidente que ela, sendo uma decisão do Supremo, essa situação se alastrou, se abarcou, mas ainda a guerra fiscal... Ainda continua, né? Para mim, é uma situação muito anômala que a gente vê. E para fechar, aproveitando o seu histórico, qual a diferença de trading para comercial importadora e exportadora? E depois, na sequência, eu gostaria que você fizesse algumas sugestões para os sindicatos e para a federação para a melhoria do comércio exterior, não só do despachante. Por favor, fica à vontade. A trading, eu sei que ela tem uma regulamentação, uma legislação específica, né? Que é o que se chama de importação indireta, né? Exatamente, onde ela já tem, ou na exportação ou na importação, já é certo que a mercadoria não é dela, ela é um intermediário entre o produtor e quem está adquirindo a mercadoria. E a comercial exportadora, julgamos que é uma empresa comercial mais comum, mais tradicional, onde ela executa atividades tanto para seu próprio comércio como para terceiros. Se você tivesse que exportar ou importar, você contrataria uma trade ou uma comercial importadora? Difícil, né? Difícil, mas assim, vai depender muito do mercado. Da operação. Na garantia da operação, uma trade. Uma trade. Na minha opinião. Mas assim, tem muitos aspectos, tem o ICM, claro que aí para você não deixar um possível passivo, se for uma trade de Santa Catarina, usar o porto de Santa Catarina, não se aventurar a trazer por outro estado. Perfeito. Assim, no comércio exterior, entendam, e você acredito que vai concordar comigo, tudo tem uma vírgula depois da frase. É triste, mas é a verdade. Nunca você vai ter uma verdade absoluta, porque você tem muitas nuances, muitos detalhes. Então, importadores e exportadores, entendam que sempre há uma vírgula depois de uma afirmação. E que sugestão você deixa para a federação, para os sindicatos, você que já foi presidente aqui da Associação Beneficente de Santos? O Sindicato de Santos tem quantos anos? 105, 110? Honestamente, eu não sou... Antigo, é né? o mais antigo do Brasil, sem dúvida. Nós estamos na sede do sindicato, aqui tem mais de 30 andares. Realmente é uma consolidação do nosso trabalho, né? Dos despachantes, principalmente. Mas que sugestão você deixaria? Pode falar, Sérgio, perdão. Não, imagina. Eu tenho como princípio o seguinte... Os tempos hoje são outros de quando os sindicatos, de quando as associações se formaram. Tá? Não há mais um senso de corpo único. Então, individualmente, cada um quer defender o seu dia a dia, os seus interesses. Né? E hoje, uma coisa que eu questiono muito é, nós queremos um sindicato grande ou um sindicato forte? Um sindicato forte, na minha visão, ele vai exigir mudanças profundas, inclusive com redução do quadro de associados. Porque, sabidamente, não são todos os associados que contribuem com o sindicato. Isso eu acho que é um ponto, como visão do que eu quero para o sindicato. Eu quero não só o de Santos, mas todos os sindicatos do Brasil fortes. E como trabalho institucional, e aí me permita citar como exemplo de momento, o trabalho que é feito pelo Sindasp, principalmente pela aproximação que ele tem com os entes federativos, com os entes do governo federal. Tá? É bom ver o Sindasp atuante, o Sindicato de Santos junto ao Sindasp, outros sindicatos, e unidos dentro da federação. Mas eles não estão unidos. Então... O Sindasp saiu da federação. Infelizmente uma tristeza. É uma tristeza, eu vejo com tristeza, mas eu não posso opinar sobre os motivos porque eu não sou filiado ao Sindicato de São Paulo. Né? Eu apenas vejo um bom trabalho, né, do Sindicato de São Paulo, do Sindasp, junto à Receita Federal, junto à Anvisa, à MAPA. É trabalho esse também
que é importante para todos, não só para um. E os despachantes individualmente também. Quando eu exerço a minha profissão de forma plena, correta e com profundidade, buscando conhecimento, eu não estou só melhorando a minha pessoa individualmente, mas eu estou contribuindo para a melhora da categoria. Então, é isso que os despachantes precisam buscar. Conhecimento, aprofundar no tema. Não tem IA que vai substituir a nossa análise. Exatamente. Não tem. Nós é que fazemos a IA responder as questões. Exatamente. Então, o despachante continuará sendo necessário, independente de sistema, seja como um autônomo, seja como funcionário das empresas importadoras, exportadoras. O importante é isso. Mercado existe, o trabalho está aí, cabe a nós nos prepararmos para fazê-lo. Mais uma perguntinha, já que você cutucou a onça, né? E o Sindicomes? Olha, a CSG não é filiada ao Sindicomes, tá? Eu falo, mas eles não te fazem a cobrança? Não, eu não pago porque pela característica da CSG que é inscrita no Simples Nacional. Tá. Então, assim, já tive cobrança, foi judicializada e foi dado você ganho de causa para a CSG. Não que eu seja contra o Sindicomes. É que, para mim, apesar de eu ter uma comissária de despacho, ser sócio de uma comissária de despachos, de uma empresa familiar, eu me sinto despachante aduaneiro. Falou tudo. Acho que essa é a frase mais importante para a gente terminar. A minha classe é despachante aduaneiro e não de comissário. É isso aí. Eu também vejo dessa forma. Então eu queria agradecer o seu tempo, tua caridade no bom sentido em prestar esse testemunho aqui, o dia a dia. Obrigado. Falou muito bem das questões. Olha, cada live é de uma forma, né? Explorei várias questões e eu acho que é isso. Queria agradecer e se quiser falar mais alguma coisa. Não, eu também agradecer o teu convite. Eu acho que é sempre bom a gente falar para a comunidade aduaneira, né? E para outros que assistem o seu canal, que não sejam da nossa comunidade, que só venham a engrandecer o nosso movimento, né? E desejar sucesso a todos, cada um no seu caminho. É isso aí. Tá? E obrigado mais uma vez. Muito obrigado então, gente. Um abraço.